Hoje vamos estudar a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 16. Quando Saul desobedece a Deus, Deus resolve escolher outro rei para Israel, porque ele viu a desobediência do rei Saul em não matar Agag, o rei dos Amalequitas. Então Deus fala para Samuel que ele vai escolher um novo rei para Israel e manda até a casa de Jessé e escolhe, entre um dos filhos de Jessé para ser aclamado rei, um novo rei de Israel. E Samuel vai até a casa de Jessé e escolhe o mais novo, Davi. Inclusive, quando ele chega para escolher, ele pensa, que é o filho mais velho, o filho Eliabe, que é o mais velho, e devido à sua aparência, à sua formosura, Samuel acha que é ele, mas Deus diz, não é ele. E depois de passar todos os filhos de Jessé na frente de Samuel, ele pergunta se Samuel ainda tem algum filho, e Samuel diz que tem um filho que está pastando as ovelhas, está no pasto com um rebanho de ovelhas, porque ele é pastor de ovelhas, e Samuel manda buscar esse rapazinho. E ele, quando chega, aí Samuel, realmente Deus confirma no coração de Samuel que é aquele que Deus está escolhendo para ser o novo rei de Israel. Então, depois que ele é aclamado rei, passado algum tempo, ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra contra Israel no vale de Socó. E acamparam-se entre Socó e Azeca. E entre essas duas regiões existia um vale, onde as tropas filisteias ficaram de um lado e o povo as tropas do rei Saul ficaram do outro lado, na região de Azeca, porque os filisteus, ele saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da região de Gate. Ele tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete enorme, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 1000 ciclos de bronze, trazia caneleiras, ou seja, era um homem, um gigante, E parou e clamou diante das tropas dos israelitas, e disse-lhes, no capítulo 17, a partir do versículo 8, diz assim: para que saís formando-vos linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e a nós servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, porque viram que ele era um homem, um gigante, Então, e as tropas de Israel ficaram com medo. E esse filisteu, ele passou durante 40 dias, todos os dias ele vinha diante das tropas de Israel e dizia as mesmas palavras, ou seja, afrontava do mesmo jeito, ou seja, pedindo, solicitando que as tropas de Israel mandassem alguém para lutar com ele, e aquele que vencesse, eles seriam servos, ou seja, se os filisteus vencessem, o povo de Israel seriam servos do povo dos filisteus. Se fosse o contrário, se os filisteus perdessem, os filisteus passariam a ser servos do povo de Israel. Então, naquela época, Davi ainda pastoreava as suas ovelhas,
e seus irmãos foram se alistar nas tropas do rei Saul para poder lutar contra os filisteus. E os irmãos de Davi, estavam nessa batalha. Então o pai de Davi, Jessé, pediu a Davi que ele levasse para os irmãos que estavam lá no campo de batalha um efa de trigo tostado e 10 pães, e disse a ele: corre lá e leva-os ao acampamento a teus irmãos. Então Davi, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé, seu pai, tinha lhe ordenado. E chega até o acampamento, onde as tropas estão acampadas, né? Então, naquele momento que Davi chega no acampamento, as tropas se põem em fileira contra os israelitas, né? E Davi vê tudo, né? E chega e pergunta a seus irmãos se estavam tudo bem. Então, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, ou seja, Golias, que vinha em direção aos filisteus para justamente afrontar, porque 40 dias, todos os dias, ele afrontava o exército de Israel. E naquele momento que Davi chegou no acampamento, foi no mesmo momento em que os seus irmãos e os outros soldados de Saul estavam se pondo em fileira para justamente ouvir a solicitação, ou seja, o que o filisteu, o Golias, iria dizer. E naquele momento, Davi viu o gigante Golias afrontando, né? Então todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher sua filha. A casa de seu pai isentará de imposto em Israel. Aí Davi ouviu o que os soldados estavam dizendo. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim terão ao homem que eu feri. Então repetiu para Davi, né? Se aquele que se ganhasse daquele Golias, ou seja, se derrotasse aquele gigante, iria ter todas as riquezas, ia receber a filha do rei Saul como mulher. Então Davi se animou, né? Então, mas os irmãos de Davi, quando viu aquela conversa de Davi com os soldados, então se puseram a falar para eles e disse: por que descestes aqui? Quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Aí respondeu Davi: o que eu fiz agora? Eu fiz somente uma pergunta. Aí desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo tornou a responder como antes. Então, ouvidas as palavras de Davi, então os soldados foram ao rei Saul e disseram o que é que Davi tinha dito, né? Então Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e eu tomei um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Então, ele contando ao rei Saul que ele tinha a façanha que ele tinha feito em matar um leão e um urso para salvar uma ovelha das mãos do leão e do urso. E ele conta para o rei Saul e diz que vai lutar contra o filisteu, né? Ou seja, ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu.
Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. E Saul trouxe uma armadura para vestir a Davi, mas a armadura era tão pesada e Saul tão frágil que ele não coube aquela armadura, ficava folgada para ele, e ele recusou. Ele disse que iria, ele disse: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou de sobre si e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se, chegando-se ao filisteu. Então vamos ver aqui no capítulo 17, a partir do versículo 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus a darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Então, nós vimos aí a vitória de Davi contra este filisteu incircunciso que afrontou o exército do Deus vivo, né? Então, Davi, ele foi o filho mais novo de Jessé, que era bisneto de Boaz e Ruth. E ele surge na história de Israel quando Saul é rejeitado por Deus como rei, e o Senhor conduz Samuel à casa de Jessé para indicar um de seus filhos como o futuro rei de Israel. Para a surpresa do profeta, Deus escolhe o caçula, um jovem ruivo, de uns 15 anos de idade, que passava os dias no campo pastoreando ovelhas. Era um rapaz valente, de boa aparência, bom músico, tanto que ele foi chamado para tocar para o rei Saul. Ele gostava de tocar harpa, né? E toda vez que ele tocava a harpa, o rei Saul se acalmava quando ouvia tocando. Então, quando nenhum soldado israelita topou ou ousou lutar contra Golias, o jovem Davi aceitou o desafio em nome do Senhor e derrotou o gigante usando apenas uma funda, uma tiradeira, né? Com uma pedra lisa do ribeiro, ele coloca na funda e atira contra aquele gigante, e o gigante cai diante dele. Então ele tornou-se um grande guerreiro e conduziu Israel a vitórias, fez forte amizade com Jonatas, com o filho de Saul, casou-se com Mical, porque o rei Saul prometeu que alguém que livrasse Israel das mãos do rei, daquele Golias,
daria sua filha em casamento, e ele casou realmente com a filha de Saul, Mical. Mas, contudo, o seu sucesso pessoal tornou-se um motivo para que o rei passasse a odiá-lo. Por quê? Porque Davi, ele se dava bem, Deus era com ele, tudo ele fazia. Em todas as guerras que eles matava muita gente, ele era um vitorioso. Então o rei Saul começou a odiá-lo, perseguindo, querendo matá-lo, né? Por isso mesmo já ungido rei de Israel, Davi viveu foragido por volta de 15 anos, escondendo-se de Saul, porque Saul queria matá-lo. Mas Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, porque ele temia a Deus, o Deus de Israel, né? Então nós vimos aí que o homem, ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então nossa sociedade valoriza muito a aparência, né? E acaba negligenciando as qualidades, qualidades que são importantes na vida de uma pessoa, né? Então, ao nós nos atentarmos para a força física e a beleza, acabamos não dando a devida atenção às qualidades, ao caráter e ao coração. Precisamos aprender a ver como o Senhor, porque Davi, ele primeiro, quando ele foi para ser escolhido, o Samuel não queria, não viu nele nenhuma beleza, né? E foi preciso Deus confirmar, colocar no coração de Samuel que seria ele, porque pela aparência dele jamais Samuel tinha escolhido. Inclusive Samuel escolheu o outro irmão dele que tinha uma boa aparência física, mas Deus disse, não é esse. E foi justamente Davi que Samuel escolheu. Quando Davi chega no acampamento também, ninguém diz que pela aparência de Davi, até o rei Saul diz, como é que pode esse menino, nem a armadura está se vindo no corpo dele, porque ele é tão frágil, tão franzina, e esse menino que vai derrotar aquele gigante, né? Ninguém acreditava, né? Por quê? Por causa da aparência de Davi, que era frágil, um adolescente, né? Mas Deus estava com ele, e ele fez o que fez, ou seja, com uma funda e uma tiradeira, ele pôs aquele gigante que estava durante 40 dias afrontando o povo, o exército de Israel, e Davi vai lá e, com a força de Deus, né, apesar da pouca idade de Davi, né, sua boa fama, ele já era conhecida, bem como o fato de que o Senhor era com ele, né? Então Davi, ele começou a ser odiado pelo rei Saul. Por quê? Porque Davi, ele começou a mostrar que Deus estava com ele, e tudo que ele fazia era bem sucedido, né? Então nós devemos reconhecer o Senhor nas nossas conquistas, em tudo que nós formos fazer. Temos que colocar o Senhor Jesus, Deus, como nosso apoiador, porque enquanto cuidava do rebanho do seu pai, Davi, ele derrotou um leão e um urso, né? Uma tremenda façanha para um adolescente no campo. Contudo, ao relatá-la ao rei de Israel, ele deixou bem claro, que a façanha não tinha sido dele, mas porque o Senhor estava com ele. E ele diz que a façanha foi devido ao Senhor, ao Deus de Israel, que o fez ter a vitória contra o urso e contra o leão, né? Davi reconhecia que dependia do Senhor, e que só foi por meio dele que ele alcançou a vitória, ou seja, em derrotar aquele leão e aquele urso. E ele coloca também Deus, antes de lutar com o gigante Golias, ele diz que quem vai contra ele é o Deus de Israel. Então devemos encarar as batalhas da vida do ponto de vista de Davi. Por 40 dias os homens do exército israelita aceitaram os insultos de Golias, porque estavam encarando aquela batalha do ponto de vista humano. O experiente gigante dos filisteus certamente derrotaria um soldado comum israelita, mas Davi encarou a situação do ponto de vista de Deus. Um homem
um mortal estava desafiando o Deus Todo-Poderoso de Israel. Desse ponto de vista, o resultado era óbvio: o Senhor dos Exércitos facilmente venceria. Ou seja, por quê? Porque Davi colocou Deus como escudo, ou seja, como a sua proteção. Então, nossa coragem para enfrentar as lutas da vida depende da confiança que temos no Senhor. Davi não temeu o gigante, a censura dos seus irmãos, as críticas do rei. Por quê? Porque ele confiava no Senhor, né? Sua coragem estava fundamentada na fé que ele tinha em Deus. Ou seja, ele não ouviu as críticas do rei, não ouviu os insultos dos irmãos, né? Então ele não ouviu nada. Por quê? Porque ele tinha confiança no Deus Todo-Poderoso, né? Então, nosso temor ao Senhor deve ser maior que qualquer outra emoção. As emoções de Davi em relação a Saul eram muito fortes, mas ele não se deixou levar por nenhuma delas. Então, durante toda a sua vida, Davi, nós vemos a história de Davi, vemos que ele muitas vezes ele teve a oportunidade de matar o rei Saul. Ele foi perseguido muito pelo rei Saul, porque o rei Saul odiava Davi. Mas Davi nunca deixou que as suas emoções o fizesse um homem, vamos dizer assim, vingativo, né? Que quisesse se vingar do rei Saul. Não. Ele colocou ele não levantou a sua mão contra Saul nenhuma vez, porque ele sabia que o rei Saul também já tinha sido ungido por Deus, né? Então ele temia também a Deus, alguma coisa que ele fizesse. Então, ele esperava por Deus em tudo que ele fazia. Então, nós também devemos esperar pelo Senhor. Ter bom ânimo, fortificar o nosso coração, esperar pelo Senhor, né? Porque Davi, ele esperava pelo Senhor em tudo que ele fazia. Ele esperou Deus agir do modo dele, no tempo dele. Então, nós vimos aqui na história do rei Davi, diante do gigante Golias, que não existe, se nós temos Deus na nossa vida, não existe nenhum fato na nossa vida que seja gigante para nós, porque maior é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é maior do que todas as circunstâncias, todas as circunstâncias que se levante contra a nossa vida, ela se torna pequena diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe quem esteja assistindo este vídeo.